E aí, tagarela, tá safe? Marceleza aqui na voz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro O Véu e o Verbo. Caso você esteja aqui no YouTube se deparando também com esse conteúdo pela primeira vez, é importante mencionar que esse é um quadro onde eu estou fazendo no meu podcast lá no Spotify, que é o Tagarelas Cast. A minha proposta é, assim como nesse canal, é unir pessoas e conhecimentos de várias áreas da sociedade para contribuir com o meu e o seu estudo. E, tratando-se especificamente aqui do nosso quadro O Véu e o Verbo, eu tenho uma proposta também que não é lá tanto simples assim, até porque eu estou me envolvendo dentro de uma conduta onde eu estou fazendo uma interpretação bíblica, sobretudo procurando transcender também aquilo que a gente entende hoje dentro daquilo que é muito raso da palavra. Então, a ideia de retirar o verbo é especificamente o quê? Trazer concepções filosóficas, teológicas, esotéricas principalmente, para que a gente possa de fato se aprofundar naquilo que o verbo está querendo expressar. Talvez assim a gente possa chegar um pouco mais perto da verdade, exatamente de que a palavra está querendo ser transmitida aqui, tá bem? Então, dando continuidade exatamente da onde a gente parou, do capítulo 4 de Provérbios, onde a gente teve uma mentoria com o rei Davi. Então, caso você não tenha assistido ainda, vale muito a pena você conferir. Ali a gente tem muitas ideias reflexivas e especificamente relacionadas às questões de conduta. E vale mencionar também, Provérbios, ele faz parte dos livros proféticos, ou melhor dizendo, dos livros poéticos, e que é conhecido também como os livros da sabedoria. Tá legal? Então, dentro desse aspecto aqui, quando a gente está na Bíblia, é importante mencionar que muitos desses livros aqui voltados à sabedoria eram escritos para homens especificamente, porque naquele tempo é muito conhecido e sabido disso já, que mulheres, na grande maioria das vezes, não tinham o hábito da leitura e também não sabiam ler. Logo, quem lia especificamente eram os homens. E por que eu estou fazendo já essa apresentação dessa maneira também? Porque isso daqui já é uma forma de você tirar o véu que está aqui perante os seus olhos, tá bom? Hoje, exatamente por a gente não ter uma certa adaptação moderna aos textos tão antigos, considerando exatamente Provérbios, que foi escrito há 3.000 anos atrás, né? Fica sabendo você que em termos de história aqui, Provérbios ele foi concebido e, digamos assim, até mesmo formulado 1.000 anos antes ainda do próprio Mestre Jesus. Então, esse capítulo 5 que a gente vai abordar agora, já trazendo também uma síntese do que ele vem abordar. Ele vem tratar de questões morais e também conselhos de fidelidade, conselhos contra a imoralidade. E esses aspectos aqui que eu estou falando, que naquele tempo, quem estudava esse texto especificamente era homens, logo a gente vai poder também compreender por que a mulher especificamente está sendo usada aqui como um símbolo, não só da imoralidade, como também da infidelidade. E é muito bom a gente ter esse discernimento, até porque uma vez que a gente não tem essa adaptação, procurando compreender exatamente essas entrelinhas, ou seja, qual era o contexto em que o texto foi escrito, qual era o contexto em que isso daqui era repassado, qual era de fato a mensagem que estava querendo ser transmitida. Uma vez que a gente tem essas entrelinhas aqui bem entrelaçadas e compreendidas principalmente, a gente consegue sair um pouco da esfera rasa daqui de cima do verbo e poder de fato se aprofundar nele. Me compreende? Então, entrando para de fato agora para dentro do texto, é importante mencionar que, além desse aspecto de usar a mulher como um símbolo aqui, né, de exemplo, né, exemplo para quem? Primeiramente para os jovens, né? Lembremos aqui, o livro de Provérbios especificamente não é todo de Salomão. Ele é um livro que ele é uma composição de vários provérbios de vários sábios da sua época. Mas aí que vem uma dúvida, novamente. Por que então se dá o nome para o livro de Provérbios de Salomão, sendo Salomão o autor, de fato, desse livro? Primeiramente porque era comum naquela época, especificamente judaica, e a gente vê isso também dentro dos meios gregos, especificamente, até os tempos de Alexandrina, que os grandes sábios, eles tinham esse primor, de certa forma, de que as pessoas que faziam composições e escreviam textos que eram remetidos com poesia, sabedoria, conhecimento, eles colocavam os autores como esses grandes sábios. Então, por exemplo, né, eu posso ter escrevido aqui um texto lindo, magnânimo, né? E aí eu não quero dar ele a autoria para mim, eu quero colocar ele para Salomão. Por quê? Eu vou aproveitar a fama de Salomão e vou aproveitar também o prestígio dele para que as pessoas, compreendendo que esse texto que eu escrevi era de Salomão, as pessoas dêem mais atenção. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é,
Quando a gente vai entrar dentro da interpretação teológica, a gente compreende que, primeiro ponto, dentro dos 31 capítulos de Provérbios, os primeiros 9, quem está falando especificamente conosco não é Salomão, e sim a entidade da sabedoria, aquela que logo em breve a gente vai ver no capítulo 8, e é a arquiteta de Deus. Ela que estava antes do Logos, né? Antes do verbo se fazer de fato manifestação e criação. A gente já estava vendo esse processo ocorrer. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Uma vez que a gente vai compreendendo que, novamente, não é Salomão que escreveu esse livro como um todo, a gente vai podendo, de fato, interpretar, então, qual é a mensagem que isso daqui está querendo ser transmitida. Beleza? Então, espero não ter deixado você confuso com as informações, espero ter sido um pouco esclarecido aqui para que a gente, de fato, comece a nossa leitura, né? E exatamente dando o nosso start aqui. Então, versículo 1, Provérbios 5. E ele diz bem assim: Meu filho, presta atenção à minha sabedoria e dá ouvidos ao meu entendimento. Assim conservarás a reflexão e os teus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios da estrangeira destilam o mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. No final, porém, é amarga como o absinto e afiada como a espada de 2 gumes. Então, olha só que interessante. Esses primeiros 4 versículos aqui que a gente lê dentro de Provérbios, novamente, quando a gente tem o contexto de que, primeiro, não é Salomão que está falando aqui, segundo, aqui especificamente também não é a entidade da sabedoria que fala conosco, como é nos 3 primeiros capítulos, mas, terceiro, quem é que está falando aqui? Um pai que era considerado um dos sábios da época ali de Salomão, né, e que teve esse primor de ter um dos seus provérbios, um dos seus conselhos, uma das suas orientações colocada dentro desse livro. Ou seja, os judeus naquela época compreenderam que essa instrução da qual ele deixa aqui valia ao ponto de fazer parte do livro como um todo. Então, entendamos isso. Segundo, esse é um provérbio especificamente que era repassado para os jovens, para os adolescentes. E lembrando, novamente, os homens eram favorecidos naquela época exatamente porque, além de toda a questão patriarcal que a gente tem dentro do ciclo judaico, as mulheres também não eram instruídas a aprenderem a ler, não eram educadas para essas questões. Logo, a gente vai compreender muito bem aqui do porquê que a gente usa tanto dentro de Provérbios a mulher como um símbolo. Sobretudo, se a gente também está fazendo uma leitura um tanto mais esotérica, logo compreenda. Se a gente está dentro do esotérico, a gente está fazendo um estudo espiritual e uma das chaves espirituais que a gente entende é o quê? É a lei da polaridade. Então, o que a polaridade vem dizer? Opostos, eles fazem parte de um mesmo grau. Ou seja, se a gente está falando aqui que a mulher ela pode ser perversa, que a mulher estrangeira ela destila mel, né, que o seu paladar é mais suave do que o azeite, você compreende agora que essa mulher aqui, ela é a antítese, assim também como a gente vai ver em capítulo 8 e 9 de Provérbios, da mulher de sabedoria. Porque para o judeu especificamente, qualquer mulher que não fosse judeia ou judaica, digamos assim, né, era uma estrangeira que podia trazer muita, digamos assim, destruição para o judeu, né? Não era permitido para o homem judeu se casar com uma mulher estrangeira. Então esse é o primeiro ponto. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, não dê atenção à mulher perversa. Mas, traduzindo ao contexto presente, isso vale para o homem tanto quanto para a mulher. Principalmente para a mulher hoje em dia, né? Até porque a gente vê uma inversão de valores aqui sinistra, né? Lá nos tempos antigos e remotos a gente vê um pudor e digamos assim, né? Um certo cuidado até demasiado grande, né? Com o homem, especificamente a mulher, né? O homem sempre ele teve temor à mulher. Não é à toa que a gente tem um patriarcado aí mostrando que, exatamente, os homens procuraram dominar tudo porque não aceitaram, de certa forma, que eles podem ser inferiores em muitos sentidos às mulheres, né? Pena do homem que não reconhece isso, mas pena da mulher também que não reconhece que ela não é uma indivídua total, né? Por mais que ela dê conta de muitas coisas, a totalidade só chega na união dos opostos. Espero que você esteja me acompanhando aqui, porque olha só quanta coisa a gente pode mastigar dentro de 4 versículos. E ainda tem esse aspecto que a gente falava. Então, o homem judeu, ele via a mulher estrangeira como uma coisa assim que pode ser perturbadora para a religião dele, né, para as crenças dele. E é por isso também que ele usa aqui da mulher, dos lábios da estrangeira, como um destilamento de mel. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles falavam então que a mulher especificamente, assim como eu falo também em Provérbios 4, ela tem esse poder de entorpecimento sobre nós homens.
assim também como homens têm poder de entorpecimento e de manipulação para com as mulheres. Eis aí o motivo de você procurar hermenêutica. Exatamente como você está vendo aqui agora. A hermenêutica é uma ciência de interpretação. Quando você tem isso dentro dos seus estudos, você traz ao momento presente, pode fazer o quê? Adaptações, para que você chegue a uma compreensão universal do ensino que está sendo repassado. Mas veja também que dentro dos livros de sabedoria a gente tem muito disso, né? Esse simbolismo. Então, os lábios da estrangeira destilam mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então, se a gente vai traduzir isso daqui no todo, né, agora já trazendo uma certa individualidade mesmo para a coisa, perceba, isso daqui serve não só para dentro dos relacionamentos, mas para tudo, né? Pessoas que são, de certa forma assim, muito retóricas, que têm um certo, digamos assim, uma certa habilidade no seu falar, que consegue ter esse poder de entorpecimento, né, que consegue te hipnotizar através da fala. Bom, a gente tem que estar muito atento à nossa própria intuição. Por quê? Ela quem vai nos dizer se essa pessoa que fala com tantas belas palavras, primeiro, ela tem credibilidade para comprovar o que está sendo dito, segundo, se a gente não está sendo manipulado e dissuadido de alguma determinada questão que a gente esteja envolvido dentro dessa situação. Compreende? Isso daqui não é apenas especificamente a uma relação amorosa, a uma relação, digamos assim, a dois, mas isso daqui serve para tudo. Para você fechar um negócio, para você saber se você se aproxima de alguém, para você saber se a pessoa que está querendo te contratar, ela realmente está com bons olhos para você. Então, preste atenção nessas pessoas que parece que os lábios destilam favos de mel, que as palavras são doces. Por quê? A ideia aqui é a gente se aprofundar para saber, será que essa pessoa lá comprova de fato aquilo que ela está falando? Isso é uma coisa bem importante. E então, lembre-se também, né? Ele dá o fechamento aqui, olha, porque no final, porém, é amarga como um absinto e afiada como uma espada de dois gumes. É aí onde a gente se depara exatamente com as várias constatações da vida, né? Quantas pessoas, né, que são ardilosas no seu falar, que conseguem hipnotizar com as suas palavras e quando se mostram de fato quem são, na realidade, na verdade, acabam chateando a gente, acabam frustrando a gente, acabam decepcionando a gente. Claramente, a gente tem que ter a responsabilidade, antes de tudo, de ter a consciência de que nós somos responsáveis por aquilo que a gente se deixa enredar. Mas uma vez que a gente está consumindo sabedoria, a gente tem sementes de conhecimento para que a gente tenha o quê? Novamente, consciência e interpretação daquilo que chega até nós. Tudo é deliberativo. Lembre-se sempre disso. Dando continuidade, versículo 5, ele dá continuidade falando assim para o seu filho: seus pés levam para a morte e seus passos descem para o Sheol. Sheol, lembrando aqui, é o significado para eles, os judeus especificamente, né? Até porque aqui eu estou lendo dentro da minha Bíblia judaica, é uma Bíblia que ela tem um teor muito mais teológico, sobretudo, então, novamente, toda a questão simbólica, toda a questão esotérica vem através de mim, exatamente porque eu particularmente faço estudo em outro tipo de Bíblia, né? Mas aqui para o canal eu estou achando melhor vir para essa base um pouco mais teológica, porque aí eu consigo colocar o pé no chão, não apenas os meus, mas os seus também, e aí a partir desse entendimento a gente consegue começar a abstrair e transcender um pouquinho na ideia. Mas o Sheol, especificamente para os judeus, é o inferno, tá certo? Então, seus pés levam para a morte e seus passos descem para o Sheol. Não segue o caminho da vida e seus trilhos se extraviam sem que perceba. E agora, filhos, escutai-me. Não vos afasteis de minhas sentenças. Afasta dela o teu caminho. Não te aproximes da porta de sua casa, para que ela não dê a outros a tua dignidade e nem os teus anos a gente implacável. Versículo 10. E não se fartem com o teu vigor os estranhos, e com os teus suores a casa do desconhecido. Gemerás quando chegar ao desenlace e consumir a carne do teu corpo. Então dirás, porque eu odiei a disciplina e meu coração recusou a exortação. Olha, aqui tem uma conexão bem interessante que é esse agora, de fato, um livro de Salomão, em Eclesiastes especificamente, versículo 7, capítulo 7 também. E aí, versículo 7 a 26, né? Mas eu vou ler especificamente aqui o 26, porque senão, caso você tenha interesse em dar continuidade também nesse estudo de Eclesiastes, que vale muito a pena, um baita de um estudo espiritual, mas que causa muitas crises existenciais, diga-se de passagem, eu tenho toda uma temporada dentro do meu podcast, tá bom? Lembrando que você tem acesso aí dentro do Spotify e eu estou subindo alguns episódios aqui também para o YouTube. Mas o versículo 26 aqui de Eclesiastes 7, ele vem dizer o quê? Olha só, isso é Salomão falando, tá?
Em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar a sabedoria e a reflexão, para reconhecer o mal como algo insensato e a insensatez como uma tolice. E descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é armadilha, seu coração é rede e seus braços cadeias. Quem agrada a Deus, dela escapa, mas o pecador a ela se prende. Então, o que é essa conexão aqui, antes de tudo, com Eclesiastes 7? Novamente, quando a gente está dentro da Bíblia, a gente tem que compreender que a Bíblia como um todo, ela se conversa. Exatamente como na filosofia. Se você vai começar a investigar a história da filosofia, a cronologia, você vai ver que todo filósofo ele está tentando responder a algum filósofo anterior a ele. Então, Aristóteles ele tenta replicar as ideias ao seu ponto de vista, de Platão, assim como Kant vem tentar responder às ideias da metafísica de Platão com o dualismo, com a unidade, o uno, a busca de fato pelo todo, lá do neoplatonismo do Plotino, enfim. Assim também vai ocorrer aqui dentro da Bíblia, tá? Então, quando a gente está fazendo de fato um estudo de ciências comparadas, isso aqui já é um estudo um tanto mais intelectual e esotérico. Com qual finalidade? Buscar correspondências entre os textos para a gente encontrar exatamente, não só correlações, mas principalmente também rebuscar um pouco mais dos seus sentidos. Então veja, quando a gente está aqui falando em Provérbios 5, a partir do versículo 10 especificamente, até porque os versículos anteriores falam um pouco mais daquilo que a gente já abordou nos primeiros 4, não se fartem com o teu vigor os estranhos e com os teus suores a casa do desconhecido. Gemerás quando chegar o desenlace e consumir a carne do teu corpo. Então dirás, por que eu odiei a disciplina e meu coração recusou a exortação? E mais, porque eu não tinha lido esse ainda, versículo 13. Por que não dei atenção aos meus mestres e não dei ouvidos aos meus educadores? Então, olha só que interessante. Se a gente dá atenção para aquilo que eu mencionei no último capítulo aqui de Provérbios 4, com Davi passando toda a sua herança de sabedoria e conhecimento para Salomão, uma das coisas que ele mais enfatiza, não só ele, mas como a própria entidade da sabedoria, a Hokmah e a Binah, segundo judeus e cabalistas, que é: lembre-se sempre dos aprendizados que chegam até você. E além do lembrar, e além de conservar, se exercite em cima deles. Se exercite em cima dos conhecimentos e saberes que você tem. Para quê? Para que você não se enlace nessa mulher aqui que ele está falando, né, em Eclesiastes 7. Não se lace nessa mulher porque vai ser perdição. Mas, novamente, não compreenda que é a mulher aqui um objeto maligno. Compreenda que a mulher aqui ela está tomando uma justa, digamos assim, uma justa posição contrária, né, para colocar em belas palavras aqui, à mulher de sabedoria. A mulher ela tem um poder tanto de edificar como de destruir. Doido é quem não admite isso, principalmente nós homens especificamente, né? Então, quando a mulher, novamente, ressalto, está sendo usada aqui como um símbolo de destruição, um símbolo de entorpecimento, um símbolo de vaidade, primeiro por causa da mentalidade judaica, sobretudo usando ela exatamente porque é ela, dentro da nossa manifestação como seres humanos, é quem tem todo esse poder de construir, edificar, mas ao mesmo tempo também de destruir e desabanar tudo que pode. Compreende isso? E uma vez então que a gente vai procurando exatamente a racionalizar, a se conscientizar desses processos relacionais, a gente vai entendendo no final das contas que não é sobre a mulher, mas sim com quem você se relaciona. Seja mulher ou homem, preste atenção com quem você está de fato fazendo laço, com quem de fato você está se conectando. Porque uma vez que a gente está falando aqui disso tudo, do que a gente está falando na realidade? Da fidelidade que você tem consigo mesmo, da fidelidade que você tem para com os seus próprios valores, da fidelidade daquele que você deixa entrar dentro do teu próprio jardim. Compreende isso? Porque no momento em que você vai se relacionar com alguém e essa pessoa ela acaba te trazendo inúmeros males, você vai se questionar, caramba, por que eu não prestei atenção nesses tantos sinais que eu me deparei aqui? Por que eu não prestei atenção em tantas outras advertências que eu já tinha entendido, mas eu não quis de fato prosseguir? A gente vai acabar caindo nisso, né? Por que não dei atenção aos meus mestres e não dei ouvidos aos meus educadores? Né? Versículo 14. Por pouco cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Então isso daqui é um pai falando para o seu filho que, olha, no momento em que eu me relacionei com a estrangeira, ou seja, a estrangeira está querendo dizer aqui, no momento que eu confiei em uma pessoa estranha,
que eu não tinha muito discernimento sobre quem era ela, quais eram os seus valores, qual de fato era o seu caráter, eu quase me expus a uma vergonha inata dentro da comunidade. E isso, para o judeu especificamente, isso tinha um peso muito relevante. Até hoje tem, né? Acredito que você, por exemplo, não goste de passar vergonha em lugar nenhum. Então, para que você não passe vergonha, que você seja uma pessoa de valores. Para que você não passe vergonha, que você esteja consciente das suas ações. E se você vier a passar ainda vergonha, reconheça o que você fez para que você esteja passando por isso. Essa é a ideia da instrução. Esse é o valor da orientação. Entende? Uma vez que a gente está conservando, e aqui esse é um processo de autoconhecimento, por mais que seja um assunto que, de certa forma, ele não é tão quente, né? Até para mim mesmo, falar de Provérbios 5 aqui, ele é um pouco assim, além, né? De certa forma, assim, daquilo que eu tenho de contato com a espiritualidade. Mas está tudo entrelaçado. Até porque quando você está buscando por sabedoria, quando você está buscando por autoconhecimento, entenda, conhecimento, ele é só uma cascata da sabedoria. Sendo uma cascata essa que está dentro de um eixo de correspondência. Ou seja, para que você busque sabedoria, além da justiça, da beleza e da bondade, você tem que aprender a fidelidade, você tem que aprender a temperança, você tem que aprender a frugalidade. Todas as outras virtudes, elas estão entrelaçadas aqui. E é por isso que é importante a gente racionalizar e compreender essas questões aqui. Para quê? Para que o nosso emocional não nos surpreenda. Para que as nossas más decisões não venham a dizer que é o outro que é culpado e não nós mesmos, pelas próprias decisões que nós tomamos. Essa é a importância aqui de se aprofundar. E é aí que está a questão também da minha proposta do véu e do verbo. Sair, tirar esse véu aqui que está perante os nossos olhos e procurar de fato compreender a profundidade que está isso aqui. Porque isso aqui é uma palavra espiritual, é uma palavra de crescimento, de autodesenvolvimento, que já está aí, ó, se comprovando há muitos anos, há milênios. É o famoso efeito Lindy, exatamente como você pode ver aqui agora, passando na sua tela. Efeito Lindy é um termo cunhado pelo Nassim Nicholas Taleb, um dos maiores especialistas trader, olha só que loucura, né? Sobrevivente do Líbano, né? E filósofo também, educador clássico. Mas ele vem com essa ideia do Lindy para quê? Para ele falar, olha, quer acreditar numa coisa? Procura aquilo que já venceu o tempo. E a Bíblia é um efeito Lindy total, porque ela já se comprovou de várias maneiras. Assim como eu menciono também no último capítulo, com algumas passagens de Jó. Somos de ontem e nada sabemos. Sobretudo quando procuramos investigar o passado, chegamos a uma nova compreensão, assim como o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes 1. Perdão o engancho. Em Eclesiastes 1 ele vem dizer, olha, tudo o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. O que isso quer dizer então? Quer dizer que tudo isso daqui que a gente está consumindo até agora já aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer. Porém, uma vez que você se conscientiza de que esse processo existe e que não importa o que você faça, que ele não vai deixar de existir na matéria e na manifestação do mundo, você pode podar isso. Como? Se conscientizando, racionalizando e tendo compreensão para que isso não aconteça com você. Essa é a importância. Novamente, isso é um estudo de autoconhecimento. Mas dando continuidade, versículo 15, ele vem dizer, bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço, e não derrames pela rua o teu manancial, nem os teus ribeiros pelas praças, sejam para ti somente, sem reparti-los com estrangeiros. Bendita seja a tua fonte, goza com a esposa a tua juventude. Aqui tem uma nota especificamente sobre esse símbolo da água jorrar no poço, que os judeus vêm dizer assim, olha, prestai atenção porque essas imagens designam a esposa legítima. A condenação do adultério, que é falado logo no início do capítulo, aqui se opõe o elogio da própria fidelidade conjugal e da mulher legítima. Isto é, pode-se completar com vários outros provérbios de louvor à mulher perfeita, porque a mulher perfeita é um dom de Deus e o consolo do marido. Em contraste, e sobretudo com o elogio da mulher forte que encerra o livro, talvez seja preciso também ver aqui que, nos traços da esposa legítima, a descrição simbólica da sabedoria aqui é personificada. Então comprova, de maneira teológica, exatamente aquilo que eu tinha dito do símbolo. Perceba que, talvez na grande maioria das vezes, as pessoas lendo isso daqui, bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Você percebe que, muitas vezes, a gente tem presentes, exatamente como a mulher, segundo os judeus, ela é um dom divino e um presente do celeste. Então o homem, ele não tem nem noção ainda do quanto ele deveria valorizar a sua mãe, a sua irmã,
a sua esposa, a sua prima, mulheres com tanto esse valor. Porque veja, a palavra das palavras está falando aqui para você que mulher é um dom divino. E está te falando de maneira simbólica. Bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Ou seja, mulher é uma fonte incessante de sabedoria, de conhecimento, de prazeres, de amores, de conhecimento, de crescimento. Olha só isso. Só que falado de maneira simbólica. E se você não está procurando se aprofundar no verbo, sem antes ter retirado o véu, você deixa isso passar. Tá entendendo? Só que lembrando, né? A gente está aqui exaltando a mulher, sobretudo pensando também que o homem também tem essa característica. Exatamente. O homem, ele representa esse aspecto solar. Exatamente como essa luz que me ilumina. O homem, ele vem para iluminar, exatamente, a luz da lua. Compreende isso? Porque a lua é esse feminino, esse conhecimento interior, né? Essa questão de dentro de nós. Só que o homem, ele provém a força, né? O homem, ele provém aquela questão exatamente da racionalidade, é a razão, enquanto a mulher é a emoção. E se esses dois não estão juntos, não tem completude, novamente. Então veja como a gente pode passar por inúmeros símbolos sem compreender, né, de fato, o que está querendo dizer. Agora, uma coisa interessante é que quando a gente chega aqui no versículo 19, é bem interessante porque aqui a gente vê a maneira como os judeus especificamente falavam, ou melhor, eles procuravam trazer gracejos. Como é que eles encantavam as mulheres da época deles? Aqui a gente tem uma pequena constatação disso, que ele bem diz assim, eu vou voltar do versículo 18, que ele diz, olha, bendito seja a tua fonte, goza com a esposa a tua juventude. Serva querida, gazela formosa, que te embriaguem sempre as suas carícias e o seu amor te satisfaça sem cessar. E meu filho, por que errar com uma estranha? Por que abraçar os seios de uma desconhecida? Pois os olhos de Iavé observam os caminhos do homem e vigiam todos os seus trilhos. Vou parar aqui porque esse versículo 21, ele é praticamente o mais importante, pelo menos na minha concepção, de todo esse capítulo. Mas voltando para aquilo que eu dizia, olha só, né? Serva querida e gazela formosa. Imagina a gente chamar uma... Meu, eu fico pensando, imagina a gente chegar hoje para dar ideia numa garota e falar, nossa, eu te acho uma serva graciosa. Tipo assim, a brasileira vai escutar uma parada dessa e vai falar, meu, isso é um absurdo, né? De, tipo, como é que é a história, né? Gazela formosa? Então, tipo, olha como é interessante, de novo, o se aprofundar, né? É uma coisa que eu digo muito para os meus alunos especificamente. Olha, se você quer compreender a Bíblia, saia da Bíblia. Isso até parece um pouco paradoxal, né? Mas não é. O que eu estou querendo dizer aqui? Aqui tem uma questão esotérica um pouco mais profunda. Primeiro, conheça a Bíblia. Faça a sua passeata, né? Para um rabino propriamente dito, ou até mesmo para um cabalista, a Bíblia como um todo é só o nível 1, nível básico, elementar. Porque aqui elementar no sentido do quê? Quando você vai usar um liquidificador e você nunca usou um treco daquele, o que você faz? Você lê um manual. Muitas pessoas por aí estão dizendo que estão perdidas na vida, não sabem para que veio. Olha, não só você tem a mãe das ciências, que é a filosofia, te dizendo para que você veio aqui para essa vida, por mais que ela te conduza num caminho de dúvidas, mas você tem a Bíblia, com efeito Linde, comprovada no tempo, mostrando que todo quebra-cabeça, todo o caminho que nós, miticamente representados aqui dentro dessa história, pode trilhar na sua vida. Ou seja, a Bíblia é um manual. Então, consuma o manual como um todo. Primeiro, para quê? Para você ter repertório. Segundo, para você ter discernimento. Terceiro, para que você tendo essas duas bases aqui, porque são dois pilares, um vai te trazer repertório exatamente para quê? Para que você possa flutuar depois nas suas margens de interesse. Segundo, o discernimento vai fazer com que você compreenda aquilo que você entendeu e aquilo que você deixou de entender. Exatamente, deixando margem para investigação. Na investigação, você não só se aprofunda naquilo que te gerou interesse, até porque não é necessário que você se aprofunde em tudo que está aqui, até porque tem muita coisa que é descartada. O próprio Mestre Jesus veio para comprovar isso com os seus evangelhos. Lembrando que aqui Provérbios ele faz parte da Torá e da Taná, Antigo Testamento, certo? E, novamente, quando a gente vai fazer essa investigação, além de compreender exatamente onde você se identifica mais aqui dentro do verbo, você sai de dentro da Bíblia para você compreender o contexto histórico, para você entender talvez uma etimologia, uma filologia, ciência essa que vem buscar onde geograficamente essa palavra nasceu, se ela é indo-europeia, se ela é sânscrita, se ela é hebraica, da onde?
Com a etimologia você vai entender a sua manifestação e significado. Olha quantas ciências você pode ter nesse gesto de investigação uma vez que você cumpre a parte básica. É exigente? Não sei. Depende da sua sede, né? Até onde você gostaria de ir na toca do coelho? É aí que está a pergunta, né? E se a gente está se autoconhecendo, vai de você saber até onde você quer de fato se autoconhecer, sair das amarras, né, do sistema e das suas próprias ilusões e vaidades. E voltando aqui especificamente então para o versículo 21 que eu dizia que, na minha opinião, é o mais importante aqui desse capítulo, pois ele diz, olha, pois os olhos de Yahvé observam os caminhos do homem e vigiam todos os seus trilhos. O ímpio é preso por suas próprias culpas e é apanhado pelos laços do pecado. Ele morre por falta de disciplina e perece por sua grande estutícia. Então, é até importante, eu vou ler essa última nota aqui, porque estutícia geralmente a galera deixa de compreender que palavra é essa, né? Estutícia, em outras palavras, é loucura, tá bom? Loucura, simplesmente assim. Você não estutícia, ainda mais porque você vai ver essa palavra especificamente em textos mais antigos, né? Textos mais arcaicos. Qual é o ponto? Esse versículo 21, e essa completude também do capítulo 5, ele vem trazendo uma questão que é muito importante. Olha só que interessante, né? Ele fala, olha, no final das contas, prestai atenção nas suas ações, nos seus pensamentos, nas energias que você emite, nas frequências que você vibra, porque nada que acontece é por acaso. Nada. Nada. E mesmo que o ateu, por exemplo, tente comprovar, para falar a verdade ele nunca vai conseguir, ele só vai, na verdade, se satisfazer com um vazio existencial da qual ele pode ou não ser preenchido, dependendo da sua deliberação, dependendo da sua escolha, em outras palavras, é que independente do ateu acreditar ou não, tem uma consciência, que ele sabe muito bem que está vigiando ele. E não digo no sentido de vigília, né, no sentido, nossa, né, aquela coisa assim que tem alguém procurando você para punir você. Não, você próprio se pune, você próprio cria suas punições. É isso que esse versículo está querendo dizer. Assim também como você próprio cria suas recompensas, você próprio cria as suas oportunidades. Mas, para a gente que já está dentro desse campo da espiritualidade, procurando se elevar e procurando se ascender, né, aos princípios celestes, veja, lembra que eu falei lá no primeiro capítulo, especificamente aqui do quadro O Véu e o Verbo, quando eu conceituei você sobre a questão da ideia do temor, que o temor especificamente não é um medo de Deus, não é um medo de um Deus punitivo, né? Até porque o próprio apóstolo Paulo vem falar dentro das suas cartas aos Romanos que como é que Deus seria injusto por praticar a sua justiça, por corrigir exatamente os nossos erros. Quando a gente faz esse compilado aqui e a gente entra dentro desse aspecto do temor, perceba novamente que, assim como eu mencionei também no final do capítulo 1, aquela passagem que eu gosto tanto do Martin Luther King. Ele está lá com o seu pai, ou melhor, escrevendo para o seu pai, falando, né, no seu tempo de faculdade, que ele estava fazendo amizade com o pessoal da cantina, da cozinha, né? E ele fala uma passagem que ele resume a ideia do temor do Senhor que é dito dentro da Bíblia. Ele fala, pai, e não tem nada que eu esteja fazendo aqui que eu não estaria fazendo na frente do Senhor. Percebe que a ideia aqui não é medo, e sim especificamente respeito? Ou seja, esse versículo 21, ele vem trazer uma meditação de que, olha, você realmente está consciente, novamente, das ideias, vibrações, frequências que você está emitindo dentro de você? Para quê? Para que quando as coisas aconteçam, quando os ocorridos, as situações te presenteiem com a boa ou a má sorte, até porque a gente vive também dentro de uma manifestação que é muito aleatória, você tem a compreensão que em algum determinado momento, primeiro, nada é por acaso, segundo, que você tem participação naquilo que chega até você. Pode parecer um pouco complexo. Para mim, eu já vejo que não. Acho que tudo aquilo que aparece para mim, que eu diria, pô, isso daqui é novo, né? Eu falo, bom, isso daqui já aconteceu com outras pessoas no passado. Quando aconteceu foi por qual motivo? Talvez eu encontre um motivo que eu próprio tenha gerado. Talvez eu encontre de fato um motivo que aquilo dali só tenha vindo exatamente para que eu me treine, né? Mas eu acho que nada nessa vida especificamente vai vir sem algum motivo. Eu acredito muito nas palavras de Aristóteles quando ele diz que o primeiro motor, quando ele fez toda a obra, ou seja, Deus, quando ele falou que se faça luz,
Ele fez um design tão inteligente que nada que existe sem uma finalidade. Ou seja, como Aristóteles diz, né? Olha, tudo é uma questão teleológica, tudo tem uma finalidade, não existe vazio, não existe nada sem motivo, assim como as suas ações, assim como os seus pensamentos, assim como as suas intenções. Então, um episódio um tanto diferenciado exatamente por causa do tema que a gente vem abordar aqui. Claramente, né, eu procurei me polir aqui em termos aqui de apresentar as ideias da melhor forma possível, exatamente porque eu reconheço uma certa sensibilidade no assunto, exatamente porque eu estou tratando de um tema antigo. Segundo, eu estou tratando de um tema de uma mentalidade judaica da qual o Ocidente não tem compreensão alguma e até hoje é muito incompreensível. Terceiro, eu estou trazendo aspectos aqui em termos de abstração exatamente para que a gente possa não só se aprofundar, mas abstrair e poder se elevar em termos de pensamento, em termos de ideia e principalmente como filósofo, né? Buscar aqui dessas sementes de reflexão para te gerar novos insights, te gerar uma meditação e claramente espero que tenha valido aqui para você. Então, caso você tenha chegado até aqui, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com algum amigo que gosta desse estilo de estudo, até porque aqui eu não estou sendo nada ortodoxo, né? E eu vejo que esse estilo aqui contribui muito para as pessoas que sempre de alguma forma quis se relacionar com a Bíblia, porém exatamente pelas questões dogmáticas, pelas questões ortodoxas, pelas questões das influências religiosas que a gente tem dentro da modernidade, estão se cortando, né? E por que não estão se podando? Exatamente porque quando você poda um fruto, ele frutifica mais. Quando você corta, ele vira lenha e vai para o fogo. Então, bons estudos.